Assim, o cara que tá, o Noia, o cara se estourou completamente, ele tá lá. Ele vive do quê? Ele comprou Bitcoin em 2012? Ele vive de renda passiva? Ele vende curso? Não, ele tá cometendo crimes. Ah, então nós temos que internar compulsório. Não, tem que prender. Ah, não, mas como é que nós vamos recuperar o cara? Eu não quero saber. O cara é criminoso, ele vai pra cadeia. Também vai, eu acho que vai ficar sóbrio lá. Né? Se bem que o Estado às vezes não consegue nem impedir o tráfico de droga dentro da cadeia. Mas, é, aliás, é uma boa, né? Toda vez que a galera fala assim, não, acho que o Estado deveria fazer tal coisa. Gente, o Estado não consegue impedir tráfico de droga dentro da cadeia. Você acha que ele vai conseguir fazer isso aqui? Pô? Mas, é capaz de prender. Então, nisso aí, você já reduziria muito essa população. Muito. Também tem gente que usa benefícios sociais, que faz um monte de coisa, que consegue de várias formas pagar o seu vício sem cometer crimes. Mas não é a maioria. Então, assim, ah, mas isso é um problema penal federal. Ah, mas isso é um problema de policiamento. Ok, mas você pode ter propostas que vão resolver isso. Primeiro, guarda municipal patrulhar. Segundo, faz o mapa do crime. Todas essas estão no caderno de propostas do novo. Faz o mapa do crime, perceba onde está acontecendo. Fala assim, pô, tem uma concentração de nóia aqui. Tá bom, bota a GCM lá. Fica olhando os caras. Eles vão fazer merda, velho. Fica olhando. Você vai pegar os caras. Ah, mas é um saco. É um saco fazer o quê? Apaga a folha do cara já, pô. Bota ele pra trabalhar. Outra proposta também, que é um dos carros-chefes da minha campanha, é a ideia de BIDs, Business Improvement Districts, ou como a gente traduzir para português, distritos de desenvolvimento. Então, bairros, não necessariamente bairro, pode ser uma rua se quiser, mas moradores, então residências, comércio, indústria, criam uma associação que vai assumir uma gestão de um espaço. E eles recebem um cashback de imposto. A gente tem que calibrar ainda quanto exatamente isso seria e tudo mais. Tem uma conta para não explodir os cofres também, porque senão vira palhaçada. Mas eles recebem de volta parte do dinheiro para fazer a gestão daquele espaço. Então, esses espaços com esse problema de nóia e tudo mais vão estar muito mais incentivados para resolver isso, porque tem um custo imediato sendo colocado para eles ali. Eles podem usar esse recurso para comprar segurança? Podem. Contrata a segurança, vai pegar o cara assaltando, vai pegar o cara roubando, pega, arrasta pra PM e fala, pode enjaular. Tá, o juiz depois pode soltar e tudo mais, mas bom, aí é o limite do que eu posso fazer como vereador. E pelo menos você tá desincentivando, você vai expulsando dessas regiões e levando isso para regiões onde é cada vez menos eficiente o crime. Até porque o crime é uma conta, que é o seguinte, um cara com a moral fragilizada faz uma conta de o que eu ganho se eu não for pego, qual que é a chance de eu ser pego, se eu for pego, quanto que eu me ferro. Se a conta fecha, ele faz. Então, quando você tem essas propostas como distrito de desenvolvimento, patrulhamento, etc, etc, você está aumentando a chance do cara ser pego e aumentando a chance de punição. Então, você está fechando, a conta não vai fechar mais tão bem. E também, quando você tem o combate à cadeia econômica do crime, você também está falando que a recompensa vai ser menor. Então, delinquir vai sendo uma coisa cada vez mais inconveniente. Isso também é uma coisa que também é um pouco, talvez politicamente incorreto de falar, mas caguei. Que para algumas pessoas é conveniente. Pô, o cara tá na rua, o cara tá aqui, é o meu terceiro ponto, inclusive. Não fazer políticas públicas que incentivam o vício, que incentivam morar na rua. Porque tem gente que cai, tem gente que cai. Tem gente que... Isso depois eu vou falar sobre evitar a queda. Mas tem gente que fala, cara, tô ganhando um monte de benefício, faço o que eu quiser sem consequências, tô chapando, me dão as coisas e tudo mais. Trabalhar pra quê? De fato, para algumas pessoas se torna conveniente. Não estou dizendo que é a maioria. Mas tem. Um exemplo disso, que aconteceu em São Paulo, é um que, pelo que eu percebi, o pessoal até já esqueceu. Foi o Bolsa Crack do Haddad. Quer dizer, o cara recebia um pouquinho mais de R$ 100 por semana, isso lá 10 anos atrás. A inflação hoje deve ser uns 200 pila já. Ele recebe dinheiro, casa e comida. E em troca, ele vai ajudar na varreção e zeladoria da cidade. Tá? Você vai inspecionar se o cara tá fazendo? Não. Resultado, entrou um monte de drogado, pegava o dinheiro, se estourava, não fazia nada, e a gente criou a Bolsa Crack. Então a gente botou o imposto no trabalhador para financiar a droga. Haddad, que merda que você fez, cara? Por isso que perdeu no primeiro turno pro Dória sem direito a nada, pô. Sabe, entre várias coisas, mas essa aí foi uma que, assim... E você tem várias políticas que, no fim das contas, incentivam esse tipo de coisa. Então você precisa revisar todas elas e falar, cara, o que nós estamos incentivando aqui? O que nós estamos recompensando aqui? Ok? Quarto ponto. Porta de saída. Política pública tem que ter porta de saída.
Então não é assim, você não vai medir ela por quantas pessoas que a gente está atendendo, quantos atendimentos teve na rede do CAPES e tudo mais. Não, a meta é quantas pessoas nós tiramos da rua e botamos para trabalhar, para voltar para a sociedade ser útil. Essa que é a meta. E daí você tem que pensar esse programa assim. E daí você olha e fala, esse programa aqui só tá atendendo, mas não resolve nada. Então corta ou reforma. Volta pro ponto anterior, não fazer política pública que incentiva isso. Porque se a política pública tá lhe dando um monte de suporte, mas ninguém sai, ou você tem efetividade zero, fecha ou reformula, ou você tá incentivando, fecha ou reformula. Então você tem que pensar nas portas de saída, você tem que integrar isso com, tá bom, não, tá bom, vamos fazer uma política onde, sei lá, você vai ter acesso à moradia social e tal. Mas você tem que trabalhar, pô. Nós vamos fazer 3 ofertas de emprego aqui, nós vamos encontrar 3 ofertas de emprego diferentes. Você tem que aceitar uma das 3, caguei. Caguei, cara. Não, estamos gastando uma puta grana em tentar te recuperar. Estamos fazendo todo esse negócio aqui. Você vai ter acesso a um teto, o que já é assim, pô, tem um monte de gente honesta que tá também na rua. Então você, que poderia ter acesso a essa política de moradia social, digamos. Mas não, a gente tá passando você também pra ter isso. Que já tá, não, ok. Mas assim, cara, você tem que mostrar, não pode cometer crime, senão você perde o negócio todo. Tem que ficar limpo, tem que trabalhar, não, mas eu não sei, não tenho habilidade. Tá bom, vai pra um programa de treinamento profissional. Não sei. Mas tem que ter uma condição. Tem que ter alguma coisa de, você tem que fazer alguma coisa, você tem que tentar sair daqui. A gente não vai fazer uma política pública que você só fica aqui. Quinto ponto. Evitar a queda. Por que esses caras estão aí? Certo? Porque você vai ter várias políticas que vão reduzindo a população, mas, cara, é um problema de entrada e saída, né? Por que tem gente entrando nessa população? Cara, a primeira coisa, e isso aqui não tem nada que eu possa fazer sobre isso como vereador, mas é importante as pessoas saberem. Na redemocratização, aconteceu o episódio do manicômio de Barbacena, que foi, de fato, um negócio desumano. E aí a esquerda brasileira teve uma solução bem esquerda. Vamos proibir manicômio. Mas teve um lugar que era internação de pessoas e tudo mais. E assim, gente, de fato, a psiquiatria dos anos 70, 80 era um negócio, assim, medieval, às vezes, né? A gente avançou muito de lá pra cá. Agora, teve erros ali, então nós não vamos nunca mais, então, ter internação de pessoas com problemas psiquiátricos. Então, se o cara tem esquizofrenia, perseguição e tudo mais, ele acha que as pessoas estão matando, estão querendo matar ele e tudo mais, ele é violento, nós vamos botar o cara na rua e soltar ele na sociedade. Esse é o plano. A gente vai fazer uma psicanálise aqui com ele, botar ele pra fazer uma argila aqui. E aí o que aconteceu? Boa parte da população psiquiátrica virou população de rua. Porque eram as pessoas que não conseguem conviver em sociedade, não tem família para dar suporte, não tem nada, virou população de rua. Aí beleza, você tem uma pessoa com doenças psiquiátricas graves que vai pra rua, vai piorar. Virou nóia? Lógico. Então, boa parte dessa população de rua e também que vai para uso de drogas pesado é psiquiátrico. Então, assim, ter um bom atendimento psiquiátrico, ter um bom diagnóstico, ajuda a evitar essas coisas. Ter esses tratamentos bons, ou não ter pseudociência dentro do sistema de atendimento. Entendeu? Pô, tem uns negócios bizarros que querem ficar provando no Brasil de cura por imã, de pedrinha, e pô... Eu acho que imposto é roubo, Estado na gangue. Eu acho que o Estado não tem que fazer nada. Agora vai fazer, pelo menos faz direito. Vamos pelo menos usar algumas terapias que funcionam com as pessoas. Porque cada uma dessas que a gente consegue diagnosticar bem e dar um tratamento bom, a gente tá reduzindo a chance de ser uma pessoa na rua estourada na droga no futuro cometendo uma porra de crime. Outra coisa, alfabetização. Cara, é sistêmico isso. Geralmente, quando você tem um moleque repetindo várias vezes na escola, não é porque ele repetiu naquele ano, no nono ano, no primeiro ano do ensino médio. Não é porque ele não entendeu uma coisa ali. Ele não entendeu, às vezes, uma coisa lá atrás. Às vezes ele não foi alfabetizado direito. Às vezes ele não tem educação matemática básica. Mas ele foi dando aquele jeitão, né? Foram passando, foram chutando, aí chega num ponto onde não tem mais o que fazer. E repetir o ano ali não vai mudar nada. Tem que ter feito o original certo. Mas Rafael, você tá falando que tem que ter uma educação pública gratuita e de qualidade? Cara, eu acho que o Estado não vai fazer isso. Eu assim, tá fazendo, cara, pelo menos vamos tentar fazer esse troço direito. Não se faz nomeação de diretor com critério técnico, pelo menos faz uma gestão, faz alguma coisa, faz um esforço, pô. Faz o básico. Isso aí, em boa parte, o caderno de políticas públicas no Novo é isso. Faz o básico, desgraça.
Mas você pode fazer isso. Educação também melhora a evasão reduz a evasão escolar, melhor aprendizado, que reduz também a população de rua, eventualmente, né? Outra coisa, geração de emprego e crise econômica. Cara, não é à toa, não é uma coincidência que a população de rua explodiu logo depois da crise da Dilma em 2015-16 e logo depois dos lockdowns que derrubou todo mundo dois degraus na vida. Todo mundo caiu 1, 2 degraus. Agora, quem já tava no chão foi pra pior ainda. E aí explodiu a população de rua, explodiu também, porque quanto mais tempo você fica na rua, maior a chance de virar a população também em uso de drogas, e aí nós temos um problema grave instalado aqui. Tem várias outras coisas também que você pode fazer que vão evitar essa queda, porque a população de rua, especialmente a que tá nas drogas mesmo, é o extremo da falha. Ela não é um evento isolado. Se você tem se a educação da cidade tá uma porcaria total, você vai ter problemas sistêmicos para todo lado. Você vai ter menos renda das pessoas que estão usando esse sistema, você vai ter mais evasão, você vai ter não sei o que, você vai ter mais gravidez na adolescência, porque se aumenta a evasão, aumenta isso, você vai ter. E no extremo, uma porcentagem vai virar para população de rua drogada. Então é fazer todo o resto direito. Isso aí é um extremo que mostra a incompetência total. Agora, assim, uma vez feito o estudo, que vai ter um efeito, legal, aí tá. Mas tem casos ainda tal que precisa de internação compulsória, porque o cara tá lá completamente desvairado, não tá cometendo crimes que seria caso de cadeia, mas de fato tá bom. Tá, ok, aí dá pra discutir. Mas vocês entendem a quantidade de camadas que tem antes que você pode fazer, que são muito mais baratas, que são muito... É só que por que não é feito? Porque é difícil. Porque, não é nem porque é difícil, é médio pra fácil, vai lá, mas a maior parte das gestões são preguiçosas. A maior parte das gestões são realmente preguiçosas. Isso é uma coisa que eu aprendi fazendo nesse caderno. Os caras não fazem o básico e ficam puto. Aí depois eles tentam ter uma puta grande ideia, tipo internação compulsória, que vai resolver o negócio, não resolve nada. E quando não resolve nada, você faz o quê? Você repete a política pública gastando mais, porque agora vai dar certo. Então, indiretamente também, você simplesmente fazer uma fiscalização, enriquecer a população para eles terem acesso a serviços melhores, você fazer todas essas coisas melhorarem, vai evitar um problema extremo, que é esse. Aí você tem o seu lugar? Tem. É uma panaceia? Não. É uma grande solução? Não. Vai resolver? Não vai. O problema é muito maior antes. Então é muito popular pra galera de direita falar que é a favor e tudo mais, beleza? Mas é querer fazer um grande trem-bala pra resolver o problema de mobilidade da cidade, sendo que o pessoal não parou nem pra pensar se os pontos de ônibus estão colocados no lugar certo, e isso seria uma coisa que seria gratuita de refazer, porque se é só botar quem já trabalha pra refazer, não tem custo nenhum fazer isso. Mas daí ao invés de fazer umas coisas básicas, que o cara fala, não, vou fazer um aerotrem que... Enfim. Por esse vídeo isso, eu espero que seja instrutivo. Tchau, tchau.